Matheus Navarro, ele é profissional da educação física e ele veio hoje aqui para conversar com a gente para explicar um pouquinho mais a respeito do overtraining no CrossFit. E olha ele aí, já vai estar batendo esse papo com a gente, extremamente jovem também, porque tem gente que pratica esse esporte e esse esporte não, né? Malha, tá fazendo esses exercícios, mas na verdade, gente, tem algo que as pessoas têm que entender. Como deve ser feito, de que forma deve ser feito e quais são os sintomas, na verdade, quando você pratica de forma excessiva, né? Se você tem excesso demais na hora do treino, não deve ser tão bom assim para a tua saúde, mas isso é que nós vamos conversar com ele agora aqui no nosso programa. Então peço que você me acompanhe para a gente falar sobre esse assunto, falando de esporte. O mundo está girando com Copa do Mundo e a boca da gente é o tempo todo falando de esporte, mas não deixa de ser uma prática bem interessante que prepara muitas pessoas. Vamos falar, Matheus, a respeito desta forma de se exercitar, mas que tem trazido benefícios para uns e problemas para outros. Então, eu já queria que a gente já começasse logo explicando para as pessoas que estão em casa o que, na verdade, é esse overtreino, né, dentro do CrossFit. Tem gente que verdadeiramente exagera, né? É isso aí, Vanusa. Primeiro, um prazer estar aqui, falar sobre isso, um assunto que eu gosto muito. E, abrindo as coincidência, a Sara se preparou comigo para esse concurso e ela é sensacional. Só um elogio aqui para ela. 26 anos, extremamente jovem. E outra, eu acho muito legal a gente mostrar matérias assim e mostrar o lado das pessoas, porque quando a gente vê um concurso acontecer, às vezes você só imagina a pessoa grandona, exatamente, fortuna, era isso que eu ia falar. Né? E não é bem assim. Ela é pequenininha, mas de uma garra enorme. Né? E que, de repente, a gente acaba mostrando para quem está em casa como a gente pode mudar essa ideia das pessoas. Os policiais, necessariamente, não é ver a altura, todo malhadão, que você vai perceber que aquela pessoa está preparada para aquela segurança, né? Não é bem assim. Ela mostrou que é fera. Parabéns pra Sara. Que bom. E para você, cheio de orgulho, né? Demais. Muito bom. Vamos falar Vanusa, das pessoas que fazem esses treinos e que querem resultados imediatos e acabam exagerando, né? É isso aí, foi como você falou, né? A gente sabe, o remédio, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Sim. Mas a gente olha, síndrome do overtraining, que é a síndrome do excesso de treinamento. E a gente pensa logo nisso, né? No excesso de treinamento. Só que não é só isso, isso não é um único parâmetro que a gente tem para avaliar e saber se a pessoa está em overtraining. Porque se a gente pensar só nisso, né, a gente vai imaginar, então você que treina 5 vezes na semana, né, uma mãe, uma pessoa que tem sua profissão e vai treinar, vai fazer musculação, fazer crossfit, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, aquele treininho de 50 minutos, 1 hora, vai falar, eu nunca vou ter overtraining, né? Porque quem vai ter overtraining vai ser um atleta, né? Vai ser um Neymar, né? E não falando é bem da Copa, assim, né? vai ser um atleta de elite do crossfit, né? Que vive disso, que tem uma carga horária de treino muito maior, o dobro de quem treina. Quem é um atleta profissional tem pelo menos o dobro de carga horária de quem treina 5 vezes na semana. Ele faz pelo menos 2 ou 3 treinos por dia. 6 dias na semana, às vezes não tem nenhum dia na semana de descanso, né? Então você vai pensar, eu nunca vou ter um overtraining, mas não é bem por aí, porque não é só isso. Como é uma síndrome, existem diversos fatores, né? E isso pode, já respondendo, isso pode acontecer sim com uma pessoa que faz esporte, né, o esporte por lazer, e pode acontecer isso com ela. Possivelmente não vai ser pelo excesso de treinamento, pode ser também. Mas muitas vezes não. Pode ser por outra coisa que influencia muito, sono e alimentação. Muitas vezes, quando os profissionais vêm para cá, eles batem muito nessa tecla do sono e da alimentação. E a gente percebe que geralmente as pessoas não dormem ou deixam de dormir, passam a noite inteira, aí no dia seguinte elas querem exagerar. Elas querem descontar o estresse, às vezes, no treino. Não, agora eu vou ficar bem. E não é bem assim. Exatamente. Você já não está bem, né? Porque você perdeu o sono, você já não se alimentou direito, então você está fraco para esse treino. Exatamente. Então, só para as pessoas entenderem melhor, o que é esse overtraining? Ele é um distúrbio neuroendócrino, que ele pode causar
Vou pedir só uma licencinha para você? Sim. Só um minutinho? Só um minutinho, porque a gente está com um barulhozinho aqui, a gente está vendo se o pessoal está resolvendo ali. Enquanto isso, deixa eu te dizer, você tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Você quer tirar suas dúvidas? Então, olha, é o seguinte, faça suas perguntas através de mensagem, tá? Para o telefone que vai aparecer agora aí na sua telinha, tá? Se você deseja fazer alguma pergunta, eu quero que você entre em contato com a gente através do telefone que está aí, que é o 869-9911-2111, que a gente joga na telinha aqui para fazer as perguntas. Se for o caso, a gente fala com você também, tá bom? O importante é que você fique à vontade, tá? Vamos lá, vamos continuar. Desculpa, obrigada. Não, tudo bem. Então, como eu estava falando, o overtraining é um distúrbio neuroendócrino, que aí pode causar a diminuição no teu desempenho do próprio esporte, ele causa distúrbios no sono, mudança de humor, diminuição da secreção de catecolaminas, né, que trabalham com o sistema nervoso central, o sistema simpático, né, para as pessoas entenderem. Então, imagina, todo mundo já passou por uma situação, por exemplo, no trânsito de quase bate o carro. Sim. Aí dá 5 segundos depois, teu coração começa a acelerar, teu rosto começa a ficar vermelho, a fervilhar, né? Isso aí é o sistema nervoso simpático que age em resposta a um efeito de estresse ou de medo. E o que são liberados nesses momentos? Hormônios como dopamina, serotonina, adrenalina. E quando você está em overtraining, essa secreção desses hormônios fica inibida. E é isso que você quer quando você treina. Então, eu estava falando numa entrevista que eu fiz também semana passada sobre isso, que quando a gente treina, a gente quer esses benefícios, né? A gente quer, quais são os benefícios com esses hormônios? Dopamina, serotonina, adrenalina. A gente fica com melhor humor, a gente consegue treinar melhor também, a gente consegue raciocinar melhor, porque ele também está ligado à cognição, então a gente consegue estudar melhor, trabalhar melhor, tem um efeito de resposta, até no diálogo mais rápido. São esses efeitos que a gente quer. Dormir melhor, ter um melhor humor, melhora também o desempenho sexual, né? A libido, que inclusive eu quero falar disso depois também, porque isso também é um indicativo, né, para você saber se você está em overtraining. Então, tudo isso aí fica inibido, porque você entra num nível de estresse tão alto que o corpo entra em defesa, então ele começa a desligar essas coisas. No lugar de você ter os benefícios, acaba trazendo o contrário, o contrário, né? Os então, benefícios. E existe algo que eu vou te deixar bem à vontade para você falar, que me chama a atenção relacionado ao quanto as pessoas colocam não só estes exercícios, mas como também outras situações, assim como remédios, assim como alimentação, as pessoas colocam como vilão. Eu não sei, você já deve ter ouvido, com certeza da boca de muitas pessoas, não faça crossfit. Crossfit você vai ficar lesionado, crossfit você vai ter vários problemas, você vai ter problema disso, vai ter problema daquilo. Isso tudo é justamente a falta da informação de como você deve praticar um determinado exercício, né? Exatamente. E se você tem acompanhamento também, porque às vezes a pessoa tá ali fazendo exercício sozinho do jeito que quer, porque vê alguém fazer, vai e faz, e de forma errada. E isso que você falou, do cuidado que a pessoa tem que ter do antes, como é que eu tô na minha casa? Como é que tá a minha alimentação? Porque depois você coloca um treino tão maravilhoso como esse, como vilão. Isso tem que acabar. E aí você bateu na tecla correta, que é a do profissional. Então, o profissional, né, no meu caso, como sou eu, tenho que estar atento ao aluno. Então, eu tenho um estudo de treinamento personalizado. Eu trabalho com poucas pessoas, para mim eu tenho essa facilidade porque tem poucas pessoas. E lá meus alunos são monitorados também com frequência cardíaca. Então, por exemplo, eu trabalho também com muitos alunos que fazem plantão, médicos, fisioterapeutas. Quando o aluno desse que vem do plantão, às vezes vem do plantão, não dormiu e vai treinar. Quando eu boto o sensor nele, que eu vejo que a frequência está muito alta, ou está muito baixa, ou ele faz um aquecimento que não é para levar a frequência já está lá na zona 3, né, 80% da frequência cardíaca máxima, eu já vejo que tem algo que está errado. Foi plantão hoje? Fui. Comeu como? Não comi bem. Aí o que eu faço? Eu não peço para ele não treinar, né? A não ser que ele esteja bem ruim, mas eu diminuo a intensidade do treino, faço um treino mais tranquilo, um treino que ele consiga conversar comigo o treino inteiro, então, ou seja, que a intensidade esteja baixa, que a respiração dele não fique muito ofegante, que ele consiga conversar comigo, então eu fico conversando com ele o treino inteiro, justamente para saber se ele está numa zona que eu quero, uma zona de baixa intensidade.
Então, esse é o olhar do treinador de modular isso, porque o treinador tem que modular isso quando ele vai periodizar o treino. Então, por exemplo, das causas do overtraining é passar muitas semanas em treino muito intenso. Tipo, sei lá, 6, 8 semanas de treino muito intenso é exagerado. Você tem que fazer algumas semanas e descansar outra. Tem uma semana que tem uma intensidade mais baixa, que a gente chama de deload, para recuperar, para que você consiga voltar à alta intensidade novamente. Mas, às vezes, o dia do aluno não está bom. Eu programei um dia hoje para uma alta intensidade, mas o aluno não está para um dia de alta intensidade, né? Eu não sei quais são os problemas que ele tem. E aí o treinador tem que modular isso para que o aluno que não sabe, ele é o leigo, né? Ele está te pagando para você fazer isso, ele está confiando no seu trabalho. Você vai lá e faz corretamente para que ele não entre nesse overtraining. Ele não tem a obrigação de saber, né? Você Agora, tem que saber por Matheus, você fala como verdadeiramente você é um especialista. Isso. Você é um profissional que você está preocupado com aquele cliente, com aquela pessoa. Então, assim, a sua intenção, obviamente, é de levar esse treino para esse cliente que você tem, para que ele saia de lá satisfeito e, obviamente, você está trabalhando o seu nome de um profissional que se preocupa também com o lado psicológico desse seu cliente. Porque nesse momento, você não é só o treinador, você não é só o profissional que está ali treinando aquela pessoa, mas você está preocupado com ele por inteiro. Você falou que daqui a pouquinho ia falar sobre a questão do libido. Isso. Eu queria que você falasse sobre as consequências de quem vai para um treino desse e não foi preparado para esse treino. Uma das coisas que eu percebo é que se traz as novidades, mas não se passa informação do que as novidades podem trazer de benefícios ou não para quem vai fazer, por exemplo, o treino. Porque quando a gente sabe, já chegou a modalidade, já chegou ali o treino, aí todo mundo fica apaixonado, a galera vai para lá, mas não tem as informações necessárias, porque você sabe que não vão atrás muitas vezes mesmo, querem é fazer. Tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. E não é bem assim, né? Exatamente. Isso, quando dei esse boom de CrossFit no início, foi justamente, na minha opinião, né, observando, foi o principal motivo de ter tido aquelas notícias de lesão e tal, porque o mercado. Então começou a crescer muito, muita gente foi abrir sem nenhuma instrução, não tem que abrir, porque é o momento, tá um boom, bora vamos ganhar dinheiro e tal. Abre, não tem profissional qualificado, e aí acontece de ter maior índice de lesão. Hoje a coisa está melhorando cada vez mais, porque até a nossa área como profissional de educação física, as pesquisas estão começando a crescer agora, começando a entender como é que periodiza, como é que programa o treino de CrossFit para que as pessoas não se lesionem, para que não tenha overtraining, porque é um negócio novo, né? Ele nasceu em 2000 lá nos Estados Unidos, chegou aqui depois. Então, pelo tempo de estudo, de pesquisa, é novo, ainda está se descobrindo ainda como é que faz a coisa. E quais são as consequências de quem verdadeiramente vai fazer esses treinos e não tem esse acompanhamento todo? Então, você pode se machucar de todo. Isso é um deles, mas você falou sobre a questão do libido. Ah, pronto. Não, eu ia falar sobre o libido, sobre o indicativo, né? Porque, do overtraining. Porque a gente, eu não estou mais produzindo os hormônios, né? E aí, você vai fazer o exame para saber, né, se está com algum distúrbio hormonal, para saber se você está em overtraining, e você vê, por exemplo, que sua testosterona está boa. Mas o teu estradiol está baixo. E aí, o estradiol é que está ligado a esse desempenho sexual e essa libido. Então, se você tem se você é casado, né, e tem relação constante, você vê que seu libido está baixo, que o seu desempenho sexual está baixo, que o seu desempenho no esporte está baixo, que você está com uma oscilação de humor, está respondendo às pessoas com ignorância, rápido, você pode se preocupar que possivelmente você está em overtraining, né? Então, é melhor pegar para essa semana, outra semana, num treino mais baixo, ou dar, se estiver muito complicado, um rest mesmo, né, de descanso de treino, dar uma relaxada, porque isso é um indicativo. E tem pessoas que ficam viciadas, né? Porque vicia. Tem gente que diz assim, eu vou pra academia, não consigo ficar um dia sem ir pra academia. No caso do CrossFit, eu acho que o vício ainda é maior, porque o resultado também é mais rápido, né? Existem inúmeros pontos aí que deixam o CrossFit mais viciante. O treino, que todo dia é um treino diferente, então a pessoa não fica naquela coisa monótona, assim, que... amanhã eu vou fazer o mesmo treino que eu fiz ontem, o mesmo treino que eu fiz semana passada, todo dia é um treino diferente e ela consegue se sentir cada vez mais motivada.
E outra coisa, o ambiente social. Então, na musculação, por exemplo, eu já fui rato de academia, né? Eu gostava muito, mas eu chegava na academia, dava, né, oi, boa noite, tal, falava ali, botava meu fone de ouvido e já era. É um treino solitário, né? Tem gente que gosta, eu gostava. Mas no CrossFit é um ambiente muito sociável. Então você tem os seus amigos, acaba ali, ninguém vai embora na hora que acaba o treino, fica lá conversando. Então são fatores motivacionais que fazem com que a pessoa realmente fique viciada. Então, quando o meu aluno está cansado, eu nunca falo para ele não ir, porque eu sei que existem outros fatores além do treino que fazem ele se sentir bem, que ajudam a melhorar o estresse. Então, eu vou lá, boto para ele fazer um treino mais tranquilo e ele se sente melhor, porque está com os amigos, ele conversa, bate um papo, etc. Então, esses são alguns dos fatores motivacionais do CrossFit. Como um profissional da área que acompanha seus clientes tão bem, qual seria a dica que você poderia, ou as dicas que você poderia passar, principalmente para quem está assistindo a gente agora, que nunca fez CrossFit, que pretende fazer, se exercitar e que quer chegar e levar saúde e benefícios para si, e não levar lesões ou passar por essas situações aí? Pronto. Primeira dica é você procurar um local que tenha profissionais qualificados. Aí você pede informação, pesquisa se o profissional é qualificado para isso, né? Normalmente isso aí é feito de boca a boca, alguém que te indica. Primeira dica é essa. Segunda dica, que acontece bastante também, é você deixar o seu ego um pouco de lado. Porque outra coisa, um fator que pode ser negativo nesse ponto, é que como tem ali a classe, principalmente quando você é jovem, você não quer ficar por baixo, você não quer perder o treino, o cara quer mostrar para a paquera ali, né, que está bem no treino, e acaba exagerando, não obedecendo o professor muitas vezes, exagerando na carga, exagerando no movimento, arriscando um movimento que ele não precisa arriscar naquele momento, e acaba se prejudicando, né, se machucando. Então essa é a segunda dica, deixe seu ego de lado, obedeça o professor, não faça mais do que aquilo que você é capaz de fazer naquele momento, tenha paciência, confie no processo. Muito bom, maravilha, conversamos sobre esse assunto aqui no programa, até mesmo porque é importante que você não culpe tanto o CrossFit. Na verdade, a culpa muitas vezes é sua, porque você sabe que você não está bem e você vai para lá fazer os exercícios. Se você tem alguém te acompanhando, como um profissional que sabe o que está acontecendo, beleza. Mas é importante que você também tenha consciência do que não está legal em você e que mesmo que você queira ir para os exercícios, você também pode manter esse diálogo. Olha, hoje eu não estou legal, eu não dormi bem, exagerei na bebida, exagerei em 1000 situações, trabalhei bastante, não estou com o meu corpo bem preparado. Que aí você vai, dentro do CrossFit, preparar os exercícios adequados, pelo menos para aquele dia. O importante é estar se exercitando. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer o Instagram, mas eu queria que você reforçasse. Meu Instagram é Navarro Navros. Navros é o nome do meu estúdio, treinamento Navros Estúdio Personal. No Instagram também. E quem quiser, eu também tenho um canal no YouTube que eu gosto de falar sobre isso, né? Eu gosto muito de passar informação. E de vez em quando estou colocando um vídeo lá para tirar dúvidas. Vocês podem mandar lá também, se sobrar alguma dúvida. Muito bom, obrigada pela sua participação. Gente, vamos nos cuidar para que a gente não coloque então o CrossFit como, na verdade, um vilão. Eu fico muito triste quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente fala sobre exercícios, ou quando a gente fala, por exemplo, de alguns assuntos que as pessoas acabam destruindo os benefícios que podem trazer para a saúde do ser humano, né?